Que noite, hein? Eu estou mais animado hoje. A esposa é uma figura, é uma pessoa que é muito especial. E um dia me perguntaram: por que você elogia a tua esposa? Eu aprendi com um homem mais velho. Eu elogio publicamente a minha esposa porque eu quero avisar que eu já tenho dono. Eu elogio publicamente porque quero avisar que ela é minha companheira. E sabe, nós os pastores, nós precisamos cuidar muito. E o elogio não deve ser só público, deve ser pessoalmente. E eu quero te agradecer, José, porque poucas vezes no ano eu posso pregar para você. E você sabe quem eu sou lá em casa. Não conta tudo para eles. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. No livro de João, capítulo 13, verso 1 em diante. João, capítulo 13, verso 1 em diante. É um episódio que ocorreu numa noite. E a palavra de Deus, ela sempre tem as mais bonitas histórias. Por isso é sempre bom ler a Bíblia. A Bíblia, só a Bíblia. Como é bom lê-la, não é? Veja então e acompanhe a leitura. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Por 3 anos e meio, Jesus tentou ensinar esses homens. Por 3 anos e meio, ele se dedicou para prepará-los. Não foi fácil. 3 anos e meio, ele constantemente reservava tempo a sós com os seus 12 homens. Ele já via o futuro da igreja. Ele já via no planejamento que seriam os grandes líderes, seriam as colunas. Por 3 anos e meio ele tentou lhes ensinar grandes lições, mas eles estavam com problemas. Não foi uma vez, foram várias, que eles tiveram discussões ferrenhas, aonde cada um pleiteava a sua liderança, o seu posto. Brigavam por funções, por posições. Certa vez, diz a Bíblia, deixaram Jesus ir à frente e foram ficando atrás,
E nesta situação começaram a discutir quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais importante. Uma vez envolveram até a mãe. Tiago e João chegaram para a mãe e lhe pediram: mãe, entre na situação. E a mulher de Zebedeu vai falar com Jesus. Interessante. E ela vai dizer assim: Jesus, veja aí, nós estamos te ajudando, financiando tuas viagens, nós ajudamos aí nas diárias, no gasto. No dia que o Senhor instalar o teu reino, me dá um privilégio, que um filhinho meu fique à tua direita e que o outro filho fique à tua esquerda. Interessante. Interessante porque muitas vezes nós não sabemos o que pedimos para Deus. Sabe o que ela pedia? A coroa de Cristo e o reino de Cristo seria a cruz. Ela pedia a cruz da direita, a cruz da esquerda. E Jesus disse: não, isso não compete a mim, mas já tem gente preparada para isso. Na ceia, quando a porta se abriu no cenáculo, eles buscaram posição. Diz Ellen White que eles buscaram posição. João foi rápido, ficou à direita. Judas disse: eu perdi a direita, mas a esquerda eu não perco. E nesse cenário, nessa noite, mal percebiam, mal imaginavam que seria uma das madrugadas inesquecíveis. Nesse cenário, a mente, não é, viajando com ideias de conquista. Jesus tinha entrado em Jerusalém, tinha sido aclamado como rei, talvez já tinha até ali um grupo de discípulos falando: olha, eu acho que esta festa vai prometer. Jerusalém abarrotada, cheia de gente, grande festa, era um momento de celebração, muita gente do interior, de outros lugares, de outros países. Jerusalém estava super lotada. Então, praticamente a mente dos homens, dos discípulos, estava ali, não é, poluída pelo poder, pela conquista. Quem sabe não é agora que ele vai fazer uma declaração no templo e vai, não é, começar um levante contra Roma e nos libertaremos. E enquanto eles estavam nesses desvaneios, Jesus toma a atitude de um servo, tira parte da sua roupa. Ele, tirando parte da sua roupa, não ficaria despido. A sua roupa era composta de duas partes. Jesus se vestia muito bem. E ele então estava assim desobstruindo seus braços para poder fazer o trabalho de um servo. Pegou toalha, água e começou a lavar. Interessante que ele deve ter lavado alguns quando chegou em Pedro. E Pedro retruca: tu vai me lavar, mestre? Sim. O que eu faço? Olha, Jesus e a gentileza, a educação, a fineza. Estava prestes a passar o momento assim mais duro de toda a sua vida, mas sem nenhum estresse, sem nenhuma, não é, sem nenhum desequilíbrio, desvaneio mental, assim, ele está equilibrado no Pai. Então Pedro disse: Senhor, vai me lavar? Ele viu que Pedro não entendeu. Então Jesus disse: você não compreende agora. Você deveria compreender, mas não compreende. Você está confuso por ideias erradas. Você deveria entender. Eu já avisei meu funeral. Interessante que uma mulher pecadora entendeu e ungiu Jesus para esse momento. Mas esse homem não está entendendo. Jesus disse: você não compreende, mas vai compreender. Você vai ser preparado. E Pedro, quando ele não entende, ele diz assim: nunca me lavarás as pés. E essa é uma parte que eu gosto de ler, porque há em Jesus amor, perdão, compreensão. Jesus poderia nessa hora ter dito: tá bom,
Você não quer ser lavado? Tudo bem, o próximo. Jesus gasta tempo com Pedro para dizer uma frase que deve calar fundo no coração de todo cristão: se eu não te lavar. Queridos, ontem eu fiz um sermão duro aqui nessa igreja. Mas nós precisamos aprender que, apesar de sermos uma casa de pecadores, nós não podemos viver como alguns estão vivendo, deliberadamente e abertamente no pecado e quererem ser chamados de cristãos. Se você é cristão, aprenda a regra de Cristo: se eu não te lavar. Ele não tem problema nenhum com o pecado. Ele sabe limpar o pecado, ele sabe tirar o pecado. O problema é quando o pecador não quer ser lavado e, pior, ele ainda quer ficar na congregação dos crentes e dando mau testemunho. E isso que é grave. Se eu não te lavar, Pedro, se eu não te lavar. Esse é um processo que desde que entra o pecado está à disposição. Se eu não te lavo, se você, marido, duro e intolerante, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Esposa, você não é displicente e relaxado, se eu não te lavar, esposa, você não tem parte comigo. Filho, se você não for lavado da desobediência, se você não for lavado, da tua estupidez, da tua forma, rude de tratar os teus pais, se eu não te lavar, eu quero te lavar. E nessa hora, Pedro cai em si e ele diz: mestre, veja, despreparado ele falou algo errado, e agora despreparado ele fala um absurdo, que ele diz assim: mestre, tá bem, eu reconheço, eu quero ter parte contigo. Nunca na minha vida, quando eu deixei a pesca, eu pensei em outra coisa, a não ser estar do teu lado. Então lave não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Como é que você vai pôr Pedro daquele tamanho dentro de uma bacia? Isso aqui é para nos dar um exemplo. Quando nós vivemos despreparados, as nossas respostas são absurdas. Interessante que Jesus lavou os pés de Pedro. Teve ali aquela resistência, mas ele aceitou e foi lavado. Mas olha só um quadro agora. A Bíblia não diz, a Bíblia não fala, a Bíblia não menciona que quando Jesus chegou nos pés de Judas, ele falou alguma coisa. Interessante que Judas foi lavado. A água bateu no seu pé, mas não alcançou seu coração. A água atingiu somente os seus pés, mas não conseguiu limpar a sua consciência. Jesus tentou explicar para esse homem, meio que em enigmas, porque os discípulos não entendiam. Os discípulos achavam que Jesus tinha combinado com o tesoureiro um acordo, Jerusalém cheia de visitantes, então o que tens de fazer, faz-o depressa. Deve ser aí alguma combinação do mestre, vai aí dar alguma esmola, vai fazer aí uma caridade, faça depressa. Os discípulos não entenderam. Impressionante. Jesus, ele consegue se comunicar com uma pessoa no meio de muita gente e ninguém capta. Ele dá uma mensagem dura para um só. Esse é o poder do nosso mestre. Judas entendeu o recado, ele viu as palavras, ele ouviu: você tem dinheiro aí de traição. E Judas é um personagem que faz mau negócio. Porque eu já disse a você, se você quer vender Jesus, é um direito teu. Se você não quer viver com Jesus e quer vendê-lo, se de fato é o livre-arbítrio que você tem, que você está exercendo esse poder, você escolhe, você faz o que você quer, você recebe a mensagem e você decide.
Agora veja, quando você está distante, quando você não se entrega, você vai à falência mesmo, porque até negócio você não consegue fazer. Já que você quer vender Jesus, você não acha que ele vale mais do que o preço de um escravo? Aliás, Judas parece muito bem com Esaú. Esaú vende primogenitura por um prato de comida. Já que você quer vender, então é o seguinte, negocie melhor com Jacó. Fale com Jacó o seguinte: olha, Jacó, é o seguinte, olha, eu quero aqui não é 1/3 das ações, eu quero aqui não é um salário fixo até não é 80 anos, negocie melhor. Não, mas quando você está distante, até negócio você não consegue fazer. Quando você está distante, você não consegue nem negociar o teu futuro. Tem meninas que entregam a virgindade por uma noite, e depois uma vida inteira de remorso. Judas é um exemplo de gente distante de Deus que não faz negócio. Judas não fala nada, fica quieto. E é nessa hora que a Santa Ceia se transforma em um diferencial. E eu gostaria de lhes dizer nessa noite que tem muita gente que participa da ceia e sai tão completamente perdido quando começou a ceia. Judas é este tipo de exemplo. Nessa noite Jesus quer nos lavar, irmãos. Jesus quer unidade entre nós. Nós precisamos ter líderes. Nós precisamos ter presidentes. Precisamos ter um secretário. Precisamos ter um tesoureiro. Precisamos ter liderança. Mas nessa situação nós precisamos ter unidade. Nós precisamos cuidar com o ego, o eu. Quando o eu entra na frente, ele atrapalha, ele vai acabando com tudo. Nós precisamos nos reunir e dar preferência. Nós precisamos olhar para o semelhante e dar valor. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos ter atitudes de humildade. Jesus estava ali. Agora olha só a situação. Eles almejaram o poder, né? Os discípulos suplicavam, parece que pelo poder, queriam posição, queriam ter preeminência. Mas olha só a cena, Jesus, o poder passou na frente dos pés deles. Jesus passou diante deles, o poder. Todo o poder me é dado no céu e na terra. E poucos deles perceberam essa cena, o poder. Estão olhando o poder, cadê o poder? Está lá no trono, Pilatos, poder daqui. Te cuide para que na tua vida você não perca o verdadeiro poder. De repente ele está tão perto e você está olhando para o outro lado e não consegue enxergar. Mas a ceia foi um momento de profunda reflexão. De fato, Judas se perdeu. Mas 11 homens foram transformados. E certamente isso aqui foi a plataforma do Pentecostes. Porque ali, depois daquele desapontamento, esses homens se humilharam. E essa igreja, poucos dias depois dessa cena, desta ceia, esta igreja, estes líderes se tornaram poderosos. Quando eu fui pastor no interior do Paraná, eu fui chamado para o Paraná, a minha terra de origem. Então eu fiquei 3 anos obreiro bíblico, eu contei para vocês. Daí eu aceitei o distrito. Recebi o chamado e fui para um distrito, e era lá no interior, Francisco Beltrão. E esses dias conversando com o pastor Martini, ele me falou: olha, eu sou de São Miguel do Oeste. E era bem pertinho, porque São Miguel é lá no extremo de Santa Catarina, divisa com a Argentina. E Francisco Beltrão pegava aquela parte de divisa com a Argentina, com a Santa Catarina. Então eu vivi ali 2 anos e pouco. Quando eu cheguei, os irmãos, simples anciãos da igreja, eles me deram todo o equipamento de bandeja, todo o material. A igreja sede tinha, as bandejas, as toalhas, os cálices, bacias. E o ancião me disse: olha, pastor, aqui é o seguinte, o senhor só tem essa igreja e os outros que são grupos, 11 grupos.
Então só tem esse equipamento, e o senhor que vai administrar. A gente sempre faz assim, o pastor distrital fica com o material, cuida do material. Quando ele sai dando ceia, ele vai, leva o material, e a família do pastor é que cuida. Quando o senhor for embora, o senhor nos devolve, a gente passa para o outro pastor que lhe substituir. Então eu recebi o material, então quando eu fazia Santa Ceia, eu que cuidava do material, e com a Josi, a gente que arrumava e limpava. Um dia eu fui dar uma Santa Ceia no sítio, e sabe, algumas coisas às vezes calam fundo no coração. E choveu, e a chuva gerou um barro, aquelas estradas, lama, tal. E eu vi cenas que eu não me esqueço. Os irmãos vindo para a igreja, em chinelinha havaiana, amassando barro, chegavam no pátio da igreja, porque quando convocava para a ceia, era uma festa, era uma alegria. E então eles chegavam no pátio da igreja, iam lá na torneira, lavavam os pés, colocavam a meia, punham um sapato lustradinho e entravam dentro da igreja com reverência. Quietos, silentes. E nós precisamos aprender ainda sobre reverência. Eu servi a ceia, os irmãos se regozijaram, foi um momento de arrependimento, de confissão, de pedidos de perdão, de choro, lágrima. Terminou a Santa Ceia, arrumei todo aquele material, peguei, coloquei no carro, aquela trouxa de toalhas e equipamento, e fui para casa. Quando cheguei em casa, no domingo, a Josi abriu aquele material e ela foi limpar. E ela olhou para as toalhas, que tinham resíduos de barro, porque apesar de os irmãos e irmãs terem limpo os pés, não tinha saído todo o barro. E ela fez a seguinte expressão: Areli, como estas toalhas estão sujas, referindo-se ao barro que tinha sobrado na toalha. E eu pensei comigo mesmo: Josi, você queria que elas estivessem limpas? A gente está lidando com pecadores. Graças a Deus que as toalhas saem sujas e o coração limpo. Graças a Deus quando a água simbolicamente sai suja, mas o coração lavado, limpo. Nessa noite, você está deixando tudo para trás, seus pecados. Você está pedindo a Deus perdão. Você está pedindo a Ele reconsagração. Você pede a Ele que te limpe. Se você pede isso, eu te garanto, nessa noite, você receberá. Que Deus te abençoe nesta ceia. Amém.